Amém? 1 de Timóteo, capítulo de número 3, por favor. Onde é que estão meus olhos? Estão aqui. Vamos lá. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1, com a Bíblia aberta. Você tem um telefone aí? Põe no silencioso, por favor. Evite falar no telefone no culto. Já disse aos irmãos, quando eu estou com o telefone aqui no culto, estou tratando algum assunto, de alguma coisa aqui em cima. Vamos lá. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Queridos, dada essa palavra, só para as considerações finais aqui, esse texto aqui, ó, onde está a palavra, fiel é essa palavra que alguém aspira o episcopado. Essa palavra episcopado é a palavra que significa ministério. Significa o quê? E como eu disse para vocês, o ministério, do ponto de vista divino, ele é uma vocação. Ele é um chamado que foi efetuado pelo Espírito Santo. E do ponto de vista humano, esse chamado ele é uma convicção, ele é um chamado, uma convicção que vem com uma convicção interna daquilo que você recebeu. Quando o Senhor chamou ou chama alguém para o episcopado, hoje nós estamos passando por um grave problema. Pergunte qual? Como essas transmissões bíblicas chegaram até nós? Por quê? Quando você lê 13 epístolas de Paulo, 13 essas epístolas aqui desde 1774, segundo São Tomás de Aquino, elas são chamadas de epístolas pastorais. Por quê? Elas diferem um pouco das cartas para a igreja, porque essas cartas são cartas pessoais. Timóteo e Tito, mais precisamente, tem mais, mas esses dois mais precisamente, eles são dois homens que Paulo instruiu na fé. Preste atenção, quando Paulo fundou a igreja de Éfeso e escreveu uma carta para essa igreja, essa cidade é a principal cidade da Ásia Menor. É como se fosse a igreja mãe, a capital daquela região. A igreja de Corinto é a capital da Acaia. A igreja de Tessalônica é a capital da Macedônia. Então Paulo ele tinha um compromisso muito sério. Quando você vê na carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, esse mandamento eu recebi do Senhor. Quando você vê João falando sobre o verbo, que foi a aula de sexta-feira que o pastor nos trouxe com muita excelência aqui, você vai observar que João poderia muito bem, como ele está usando a palavra verbo, que palavra? Que é a palavra grega logos, ele poderia muito bem começar a sua paráfrase, a sua escrita, dando os conceitos de Platão ou de Aristóteles, que era o que está embasado aquilo ali. Ele falou, não, olha, a minha experiência que eu quero falar é que eu tive uma experiência pessoal com Cristo e eu quero dizer que ele é o verbo. Quando Paulo faz isso, ele fala assim, ó, esse mandamento eu recebi do Senhor. Então, a fidelidade do apóstolo Paulo foi transmitir o que ele recebeu sem adulterar absolutamente nada. Escute, passou de quem? Após os apóstolos morrerem, o último apóstolo que morreu foi o apóstolo João. Os estudiosos datam a morte de João do ano de 90 a 98 depois de Cristo. Ali entre 95 e 98, na cidade de Éfeso, inclusive, para onde ele foi, segundo a tradição, esse homem está passando os últimos dias dele. Ele vai levar Maria, a que colocou Jesus na terra, vai cuidar dela, segundo a tradição, e ele vai morrer. Segundo os estudiosos, João é o único que morre de morte morrida, né, de morte natural. E quando João morre, quem assume a igreja após o último apóstolo morrer não são mais apóstolos. Não são mais o quê? Se você pegar Atos dos Apóstolos, 28 capítulos, que estão contando 100 anos da igreja primitiva aqui na Terra, você vai observar que o doutor historiador Lucas está narrando os primeiros passos da igreja primitiva aqui, os seus 100 primeiros anos, e você vai observar que não foi consagrado mais nenhum apóstolo. Depois que os apóstolos morreram, quem assumiu essa responsabilidade foram os presbíteros. Tanto que quando você faz olhe para mim, por favor, quando você faz uma linhagem do Novo Testamento, e você pega, repita, diga a palavra bispo, presbítero e pastor. Essas três palavras, apesar de elas terem grafia diferente, bispo, episcopo, presbítero, presbíteros e pastor, poimen, essas palavras elas significam a mesma coisa. O quê? Elas são sinônimas. Por quê? Nessa função, na igreja primitiva, se eu fosse um presbítero, um bispo ou um pastor, eu tinha que ter uma característica e essa característica não poderia faltar. Pergunte qual? Escute, eu precisaria ser apto para ensinar. Olha isso. Por causa desse pequeno ponto que alguns líderes colocaram pessoas à frente do rebanho não aptas para ensinar, essa tradição que precisaria passar de forma pura, correta e não adulterada, ela bagunçou no meio do caminho. Como assim, pastor? Nós recebemos dois tipos de transmissão. Nós recebemos uma transmissão pura,
Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, nós somos uma igreja apostólica? Você poderia dizer, não, nós somos sim. Nós somos uma igreja cristã, apostólica, católica. Você sabia disso? Como assim, pastor? Eu não sou católica. A palavra católica significa universal, irmão. Nós somos uma igreja cristã, apostólica, porque estamos baseados no ensino dos apóstolos que receberam de Jesus, e somos católicos porque a igreja é universal de Cristo, ela está em todo lugar, só nós não somos católico romano. Porque é ali que está o problema, que é onde entraram os dogmas. E o que aconteceu? Até um certo período, pergunte qual, segundo, terceiro século, essa transmissão ela foi fiel. Os pastores tiveram muito cuidado. Por exemplo, você pega Niceia, Constantinopla, os sínodos, o que aconteceram na história da igreja, você vai observar que quando essas reuniões tiveram para que as heresias que estavam ali no cotidiano fossem colocadas por terra, quem participava disso? Teólogos, pastores e os crentes mais instruídos. Só que o tempo foi passando, e aquilo que era para ser fiel, as qualificações que Paulo deixou. Escute, quando Paulo escreveu essa carta aqui, você vai ler na sua casa pela fé. Eu creio, Jesus, que ele vai ler pela fé. Olhe para cá, você vai ler essa carta do capítulo 3, você vai observar que ele deixou aqui muitas qualificações. Eu vou falar, olhe, escute, elas estão relacionadas com personalidade, com o quê? Caráter e temperamento. Ele disse, o obreiro tem que ser irrepreensível, esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, olha aí, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, condato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua casa, que governe bem a sua, e que tenha os seus filhos criados na disciplina. Se você observar, só uma demonstração é apto para ensinar. O resto é tudo preocupado com o que o povo vai pensar de ti. Porque não adianta eu subir aqui, falar bem, te dar um bom sermão, e a minha vida diz pregar tudo o que eu falo, tudo o que eu ensino. Outras coisas. A gente percebe, olha só, o Manuel Moraes, rapaz, MM do Brasil. Arruma uma cadeira para esse homem aí, sentar aí. Que bom, que bênção de ter aqui. Sente, meu irmão, pelo amor de Deus, para o senhor ouvir a palavra. Olha só, presta atenção para mim. Quando eu observo isso aqui, quando eu olho esse texto bíblico e vejo isso, eu vejo a grande responsabilidade. Por exemplo, quando Paulo está terminando o ministério, ele vai morrer em 64. A segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, se tu ler na tua casa, tu sabe que ele já sabe que vai morrer. Pergunte por quê? Porque a oração dele é diferente da primeira prisão de Filipenses, capítulo 1 e 2. Na de Filipenses, ele está conversando com Deus e diz, Deus, eu vou sair. E eu vou sair para trabalhar. Eu vou sair para servir. O problema, irmão, é que nós fomos ensinados, dentro do secularismo que nós estamos envolvidos, a trabalhar para nós e não para o reino. E não adianta você dizer que não, que a tua vida diz isso, e o teu nível espiritual também. Viu? Tu tem força e não adianta me olhar feio, que é verdade o que eu estou falando. Tu tem força para ir para o teu trabalho, tu tem força para correr atrás dos teus objetivos, tu tem força para lutar pelo que é teu, tu tem força para lutar pela tua empresa, mas tu não tem o mesmo ânimo e a mesma força para lutar pela tua vida espiritual. Isso começou a criar um calcanhar de Aquiles muito grande. Por quê? Porque no dia da luta, no dia do problema, do conflito familiar, do problema com o filho, a empresa não segura. O que segura é a tua fé. O que vai segurar é a tua raiz. O que vai segurar é a tua força espiritual. Só que Paulo ele fez o seguinte, ele falou, Timóteo, eu vou te passar no crivo, eu vou te treinar, eu vou pegar toda a minha força, o meu gás. Irmão, se você fizer uma pesquisa, não precisa nem ser muito aprofundada, estou de olho no relógio aqui, olhe para mim. Se você pegar e fazer uma mera pesquisa superficial sobre as andanças de Paulo na Ásia, você vai observar que esse camarada ficava de 11 da manhã, que horas? A 4 da tarde, de segunda a sábado, dentro de uma sinagoga, ensinando Bíblia para aquele povo, porque ele sabia que o que poderia resolver o problema daquele local não era sociologia, não era ONU, não era psicologia, não era filosofia humana. Ele sabia que o que podia mudar, irmão, o conceito daquele lugar, era o evangelho de Cristo que transformava. Só que o problema é que parece que os nossos líderes... Irmão, eu fico pasmo, pergunte por quê. A gente vê agora, terminamos um ano eleitoral, um tempo político aí, que foi as eleições municipais, e a gente vê pessoas subindo no púlpito que não estão qualificadas para isso. Não é porque eu sou... Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A Bíblia não diz em Romanos 13, tudo que eu estou falando é com base bíblica. A Bíblia não diz em Romanos 13 que toda a liderança ela foi constituída por Deus, sim ou não? Se passar por aquela porta ali um senador da República, ele é uma liderança federal, meu irmão, nacional. O mínimo
de respeito que eu, como pastor, tenho dessa comunidade, é falar, Diácono Marcos, pega esse homem e coloque uma cadeira para ele sentar aqui nesse púlpito. Agora, eu dar o microfone para ele falar é outra história. Por quê? Porque aqui não é para verbalizar política, aqui é para falar do Cordeiro. Aí eu fico pasmo. Por quê? Porque eu pego o primeiro e segundo livro dos reis e primeiro e segundo livro das crônicas, eu tenho 350 anos de história narradas bíblicas, mostrando de líderes nacionais que fizeram alianças com políticos ímpios. E o resultado foi desgraça. E o resultado foi o povo sofrendo. E o resultado foi abandono de Deus. Porque Deus sempre falou, confia em mim. Aí o que aconteceu? Um certo ponto, está escrito no livro de Atos, quando os primeiros diáconos, primeiros o quê? Servos. Os primeiros servos, os primeiros diáconos foram ser consagrados pela igreja, os apóstolos se trancaram e falaram assim, vamos orar. Eu peguei um tempo, eu não sou tão velho, tá? Eu tenho 38 anos de idade. Mas eu peguei um tempo que os meus pastores iam para o quarto orar durante a noite inteira e dizer assim, vamos orar para Deus nos mostrar quem serão os nossos diáconos e os nossos obreiros desse ano. Só que agora melhorou e mudou a técnica. Pergunte, qual é agora? Agora é pelo CPF. O camarada não quer saber se tu é apto para ensinar. O camarada não quer saber se o que Paulo mandou como mandamento absoluto foi mexido ou adulterado. Ele quer saber se tu tem um carro, se tu ganha bem e se teu dízimo é alto. Resultado, igrejas doentes. Obreiros incapacitados. Irmão, você nunca se perguntou, olhe para mim e pergunte o quê? Por que tanta campanha? Por que tanto propósito? E que negócio é esse de tanto mergulho de Naamã que está quase para secar o rio e não acaba esse mergulho? E que negócio é esse de tanta muralha de Jericó que nunca acaba e tanto negócio de gigante que não... Por quê? Porque é muito mais fácil eu subir aqui e falar assim, irmãos, terça-feira que vem vamos começar 7 dias de mergulho de Naamã, do que eu passar 8 horas do meu dia estudando e pesquisando para vir alimentar a tua alma. Pastor, e por que isso? Porque quando eu olho para os evangelhos, Jesus está indo numa sinagoga se instruir. Quando eu olho para Paulo, ele tem a vida dele estudando. Quando eu olho para os apóstolos, eles têm a vida deles estudando. Quando eu olho para líderes de responsabilidade, eles têm a vida dele. Por quê? Porque nós não estamos aqui inventando, nós temos um legado para levar à frente. E qual é esse legado, pastor? Que toda pessoa que seja chamada, coloca 1 de Timóteo, glória. Coloca 1 de Timóteo 3:1. Aí tu vê um rapaz novo num banquinho. Cadê aquele banquinho? Tá aqui o banquinho. Vê se tá aqui, Wesley, aquele banquinho do David Leonardo. Cadê ele? Oh, chamou, tem que bater, irmão. Vê se tá aí dentro. Teologia da prosperidade. Tá aqui. Traz aqui, Adriel, pra mim, rapidinho. Aí tu vai lá no YouTube. Quer ficar com raiva? Vai pra outro canto, porque aqui é Bíblia. Aí tu vai lá no canto, o menino tá lá todo apertadinho. Cadê o pedestal? Me dá aqui. Pega aí, meu filho. Ele tá aqui. Com aquela técnica. Ah, desgraçado. É, meu irmão, camarada desse é. Aí tá aqui com a técnica dele. Cadê o fundo, meu filho? Bora, que tem que ter toda uma hipnose. Queridos, oh, Jesus te ama, queridos. Oh, Jesus te ama, queridos. Que isso, cara? A nossa geração está se afundando atrás de pessoas que nunca souberam o que é trazer as marcas do Evangelho de Cristo. Paulo falou, todas as vezes que ele falou nas 13 cartas de prosperidade, nunca foi de prosperidade física, financeira. Toda vez, o meu Deus há de suprir as minhas necessidades em glória. Você quer uma boa casa? Trabalhe. Você quer um bom carro? Estude. Você quer ter uma mansão? Passe no concurso. Faça alguma coisa. Só não venda droga. E o caminho é morte. E o que as pessoas querem? Facilidade. Eu vejo esse homem andando da Ásia para a Europa a pé, porque não tem trem-bala, não tem micro-ônibus, não tem avião, não tem bicicleta, não tem transporte. Ele deixou todas as regalias romanas porque achou o verdadeiro rei. Ele descobriu que o verdadeiro rei não era César, mas que era Cristo. Ele olhou para Timóteo, já foi embora o modo reformado.
Ele olhou para Timóteo e disse: Timóteo, bora andar por teu irmão, olha isso. Bora andar por todas as igrejas que nós fundamos para ver como é que os irmãos estão. Nós nos acostumamos, nós recebemos uma transmissão de evangelho tão errado que a gente se acostumou a ouvir domingo, ouvir um sermão de um pastor. Pastor, onde eu começo? Dentro da minha casa. Sabe quem precisa da tua ajuda com urgência? Pergunte quem? Os teus filhos. E sabe de uma coisa? A igreja e o Estado, elas ajudam na criação do teu filho. A missão não é do pastor e nem do elder. Outra coisa, o governo secular, o Estado, ele vai dar ensino filosófico e não bíblico para o teu filho. Porque lá na escola, na aula de biologia, o professor não está dizendo assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra lá, as ideias são de Darwin. Hoje o doutor Rodrigo Silva disse na palestra, quem estava lá ouviu, que historiadores céticos têm ferramentas na mão, e eles entram na faculdade e falam assim: cadê os crentes? Levante a mão. Aí o camarada levanta: você que é o crente, bora começar essa aula fazendo chacota da fé dele. E vão para cima. E como você não tem argumento, sabe por quê? Porque o tempo que era para te estar buscando, tu está na internet. Quando você escuta essa palavra aqui, ó, fiel é a palavra. Tu acredita que essa palavra é fiel que eu estou pregando? Segura. Alguém aspira ao ministério? Quando você chama um jovem de hoje, você quer servir na igreja? Não, pastor, eu tenho que passar no vestibular. As nossas coisas tomaram o lugar do reino. E o resultado é como encontra a tua vida hoje. Quer que eu te diga uma coisa? Quando Jesus te chama, tem alguém aí, diga amém. Ele não fala para te parar de estudar. Ele não fala para te trancar a tua faculdade. E muito menos para te abandonar a tua empresa. Até porque não foi todo mundo que foi chamado para ser integral como um sacerdote é. Quando a Bíblia diz orar e sem cessar, é que nós temos que ser crente no trabalho, na faculdade, no ônibus, na empresa, onde eu estiver. O problema foi que nós pegamos a ordem que ela é perfeita. Repita, diga: Deus, família, igreja e trabalho. Quem está no topo da tua pirâmide? Amanhã vai começar a loucura. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho boleto. Eu tenho aquilo. Aí vai, morreu. Salomão disse: o mais rico do cemitério não leva nada. Eu não estou pregando uma teologia para te ser um preguiçoso, um vadio. Não, eu estou te ensinando a aprender a colocar Deus como prioridade na tua vida. Muitas pessoas estão fracassadas, cheias de dinheiro no bolso, influentes na sociedade, mas com vazio na alma e no coração. Porque esse vazio não consegue ser preenchido por nada sem ser a presença do eterno Deus. Você quer resultados diferentes esse ano, sim ou não? Você quer resultados diferentes esse ano, sim ou não? Comece a fazer coisas diferentes. Nós estamos no primeiro mês. Comece a colocar disciplina bíblica. Escute isso, a Bíblia tem que ser lida todos os dias dentro da tua casa. O horário de leitura bíblica tem que ser sagrado. Por quê? Porque quando Deus te chamar, tu tem que ter alguma coisa para oferecer. E eu não estou falando nenhuma novidade, eu só estou transmitindo o que os apóstolos pregaram, o que os profetas pregaram, o que Paulo pregou, o que Jesus ensinou, o que a igreja primitiva, o que Lutero ensinou, o que Calvino. É isso que eu estou transmitindo para você aqui. Evangelho halos, evangelho puro, verdadeiro, genuíno, evangelho da verdade, que liberta. Se eu perguntasse para você se almeja o episcopado, talvez você saia daqui triste agora. Porque no teu coração não tem desejo do episcopado. O teu coração está distante do reino. Não, pastor, quero ir lá. Olha aí, olha o pensamento. Dou minha oferta, dou meu dízimo, não mexo com ninguém. Trabalho, domingo, assisto meu culto. Pronto. E vai ficar nisso. Deus tem tanto para fazer através da tua vida. Oh, glória. Escute,
Eu termino aqui, para vir a tão esperada surpresa. Olha aqui para mim. Eu tirei um esboço aqui para falar de todos os temas, mas não é para hoje. Eu preciso usar isso aqui com sabedoria. Eu poderia estar aqui agora, um conhecimento bíblico e teológico que eu tenho buscado e Deus tem me dado, camuflando a tua fé, ensinando uma teologia de prosperidade, dizendo que Deus vai te dar chaves e chaves e chaves, carros e carros e carros. Nem no 40 horas eu estava mais. Eu estava num condomínio de luxo, com um bom carro, com algumas casas, passeando. Mas eu tenho uma missão. E o caminho para quem escolhe essa missão sempre será mais difícil. Por quê? Porque quem escolhe essa missão, ele anda na contramão. Escute, tão verdade o que eu estou te falando, que quando Jesus chamou os discípulos, ele não disse assim, ó, pegue cada um a glória de vocês e me siga. Ele disse assim, pegue a cruz. Eu não sei se no meio da tua caminhada, olhe para mim, alguém te decepcionou. Algum pastor, alguém sem caráter. Escutem, qualquer segmento da sociedade que tu for, tem uma pessoa mau caráter. Tu vai encontrar maus pastores, maus padres, maus médicos, maus advogados. Escute, quem é maduro na fé, sabe que isso nada mais, nada menos é que uma desculpa que tu está dando. Pergunte por quê? Porque Jesus nunca te decepcionou. E quando a gente quer se esconder, a gente procura um bode expiatório. Ah, pastor, porque minha mulher é o Satanás. Ah, pastor, porque meu marido é o cão. Ah, pastor, porque aquele pastor me roubou. Meu irmão, aleluia. Oh, glória. Eu te convido a sair da superficialidade, sair, vir aqui para cima e descobrir o que é evangelho, o que é cruz, o que é graça, o que é renovo, o que é poder, o que é graça comum, o que é graça salvífica, o que é se sentir justificado, o que é se sentir regenerado, o que é se sentir perseverante. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra para você. Comecei pregando cruz e vou terminar pregando cruz. Escute, vocês estão autorizados. Se um dia o evangelho dessa tribuna for mudado, pode mandar o pastor embora, porque não serve para nada. Vai ser cruz até o fim, vai ser Jesus até o fim, vai ser evangelho da verdade até o fim. Eu libero uma palavra para você nessa noite. O Senhor me dá autoridade. E a autoridade não vem do homem, ela vem do poder da palavra. Que toda barreira, todo cadeado, todo empecilho que esteja na tua frente, vai continuar um novo projeto. Caia por terra nessa noite. E que Deus te levante com poder e autoridade. Suraba, é inevitável a graça dele se manifestar quando nós estamos falando de, meu Deus, coloque a sua mão em sentido de receber, porque o meu Deus diz que libera uma palavra de graça sobre essa igreja. E se você se decepcionou com alguém, Deus te levanta nessa noite dizendo, está de pé a tua promessa. Olha para mim, eu encerro aqui. Acho que eu vou deixar a surpresa para terça. Tô brincando, vou falar. Olhe para mim. Tem gente que veio mais pela surpresa do que pelo sermão. Olhe para mim. O que faz um homem? Olhe para mim. O que faz um homem tão bem sucedido, tão poderoso? Não estou falando de mim não. Vou chegar lá. Faz um homem tão bem sucedido, tão poderoso, tão rico, influente, com status, onde todos querem estar naquela posição, querer Jesus. Eu estava vendo uma entrevista com Fernando Beiramar. Você já ouviu falar dele? Fernandinho Beiramar? Quando ele foi preso, olha para mim, segura, só um pouquinho, por favor, só o teclado. Quando ele foi preso,
na Colômbia com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O Roberto Cabrini estava de frente com ele. Eles tiveram uma entrevista ali, fascinante, é impressionante a inteligência daquele traficante. Quem já leu alguma coisa, quem já assistiu sobre Fernandinho Beiramar, sabe o que eu estou falando. Camarada catedrático, eloquente, frio. Ele perguntou no final da entrevista, Fernando, foi uma entrevista de quase 1 hora, lhe falaram um monte de coisa, colocaram um áudio dele matando uma pessoa com uma frieza que você fica horrorizado, e ele perguntou para ele no final, em que tu acredita? Só fala o Senhor da glória. Povo curioso. Ele disse assim, eu sou deísta. Olhe para mim. O deísta é aquele que diz que há uma força que criou tudo, mas largou como se fosse um relógio. Ele deu a corda e está funcionando por vontade própria. Ele disse assim, eu sou deísta, mas eu sou muito fã de Jesus Cristo. Meu irmão, se o Beiramar procurou Jesus com 206 anos de cadeia que ele tem que cumprir, porque ele sabe, olha o que ele disse, eu comprei um carro, eu falei assim, não, mas eu posso comprar uma casa de praia, mas eu posso dar uma casa para minha mãe, olha o tráfico, olha o mundo do crime, mas eu posso ter um avião. Ele disse, que o avião demora muito, eu vou comprar um helicóptero. Matou, fez mães chorarem, fez pais chorarem, e agora está onde? Ele falou que os filhos entram na cadeia, ele olha para os filhos e diz assim, vocês querem terminar como eu, então saiam dessa vida. Jesus terminou de fazer um dos maiores milagres da Bíblia. Olha para mim. Uma multidão ficou tão impactada, se alguém tinha dúvida que ele era o Filho de Deus, caiu por terra naquele dia. Quando ele multiplicou o pão para quase 7.000 pessoas. Quando ele terminou, que todo mundo encheu a barriga, o grito foi unânime. Pergunte qual? Achamos o nosso rei. Porque eles queriam alguém que resolvesse o problema da barriga deles e não da alma. E tem muito crente que passa por aquela porta porque quer uma coisa financeira, não quer relacionamento com Cristo. E Jesus falou, peraí, eu conheço o que está fora e o que está dentro. E ele arrochou, olha para cá, se não comerem do meu corpo e não tomarem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Eles foram chamados de canibais, pergunte por quê? Porque pensavam que Jesus estava ensinando eles comerem a carne dele literalmente. Quando terminou, dos 7.000, só ficou 12. Aí o menino pega um banco e fala, você é o centro de Deus. Se tem alguém que não passa a mão na cabeça de homem, se tem alguém que não se humilha para homem, se tem alguém que não pede favor para homem, é Cristo, porque é você que precisa dele. Quando ele termina, que ele olha, cadê a multidão? Aí ele olha para Pedro e fala assim, e vocês? 6,68, coloca aí, deixa eles lerem, que dá mais temor. João 6,68, meu filho. Ele olha para Pedro e fala assim, e vocês? Senhor, para que iremos? Volta no 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, retirai-vos. – 68, lê e deixa a palavra falar no teu coração. Para onde iremos? Eu fico olhando. Pastor, sou crente. Se desviou. Onde está? Está na macumba. Olha essa troca. Deixou de ser crente. Aí, olha, tu lembra do fulano? Lembro. Tu nem sabe, virou budista. Nós estamos do lado que não perde, querido. Levante a sua mão, você está do lado que não perde. Aleluia. Outra coisa é um caminho sem volta. Quem colocou a mão no arado não dá para retroceder. Levante a sua mão, um dia que você quiser sair, um dia que você quiser se desviar, não dá, porque a graça de Deus, quando ela abraça o homem, não larga mais ele nunca mais. De verdade, eu termino. Olha aqui, fechei aqui. Dr. John MacArthur, quem? Leia o livro Suficiência de Cristo. Leia.
Pegue essa obra e compre. No final do livro ele conta um testemunho, já contei aqui, mas ele é ímpar para fechar a mensagem. Chegou um médico abortista, um dos mais famosos dos Estados Unidos, judeu. Ele é o quê? Meu irmão, para um judeu aceitar Cristo, é só o Espírito de Deus. Que eles são ali, você sabe o que é que eu estou falando. Chegou com o doutor MacArthur e falou, doutor MacArthur, eu não tenho paz. Eu estou com depressão. Eu não aguento. Aí ele começou a confessar. Um sinal que o homem está se arrependendo é que ele começa a confessar pecado. Oh, glória. Como assim, pastor? Não vê Zaqueu? Ele já desce falando, Senhor, se eu roubei. Ele sabe que ele roubou aquele miserável, um monte de gente. Se eu roubei alguém, eu vou restituir tantas vezes mais. Um sinal do arrependimento é que o camarada não quer ficar com nada podre, mas ele põe tudo para fora. Olhe para mim. Ele falou assim, a minha clínica abortista rendeu milhões de dólares nos Estados Unidos. Mas ele disse assim, eu não tenho paz. Eu preciso de paz. John MacArthur pegou uma Bíblia. Vou falar de novo, vou te dar mais uma chance. John MacArthur não falou nada, ele pegou uma Bíblia e falou assim, toma, segura. Pegue e leia João. Leia o quê? E me volte aqui com uma semana. Escuta essa. O médico foi embora, voltou uma semana, chegou na frente do John MacArthur, outra pessoa, porque em João 15:3 Jesus falou, vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Ele chegou com o Dr. John MacArthur e falou assim, Dr. John MacArthur, eu li todo o livro, fascinante, começou a citar, Jesus com a samaritana, dava os pontos, e aquele paralítico, ele abriu os olhos do cego, foi citando. Aí ele falou assim, impressionante a expiação. Aí o John MacArthur, peraí, como assim expiação? Ele falou, é porque não aguentei, li Romanos. Levante a sua mão, aleluia. Não morre com a geladeira cheia não, meu irmão. Tu tem a palavra de vida eterna na tua mão. É só colocar em prática, é só ter disciplina. Deus tem coisas grandes para fazer, vai recebendo aí. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida esse ano de 2025. Mas é necessário disciplina e despertar para essa grande obra. Aplauda o Rei Jesus. Diácono Marcos, venha cá.